Olá, amigo espectador no Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. E eu ia fazer uma piada, mas eu esqueci. Muito oportuno isso, né? Apesar de tudo, porque nós vamos falar de A Polícia da Memória. Cara, o livro, ele originalmente foi publicado em 94, ele saiu aqui no Brasil, tradução recente, né, 2021, então a gente tem aí um hiato grande entre lançamento e vir para cá, mas foi uma grata surpresa, né, uma puta história de ficção científica, realidade alternativa, um certo frescor também, principalmente do que tem vindo para cá, porque a gente tem recebido trabalhos de muitos medalhões e às vezes trabalhos como esse que são interessantíssimos, mas de nomes menos conhecidos, como o da Yoko Ogawa, mas assim que valem muito, muito a pena, né? A sinopse na real é simples, gente. O livro ele se passa, a história ela se passa em uma ilha que não tem nome, onde vive uma artista, uma escritora, que também não recebe um nome. E nessa ilha, as coisas desaparecem e elas são esquecidas. Não necessariamente nessa ordem, que parece um preciosismo, mas tem um sentido, vocês vão entender. E esse processo de desaparecimento e esquecimento acaba, de muitas formas, se tornando parte da cultura, da maneira como as pessoas nesse local interagem entre si e interagem com o ambiente. E não bastasse esses eventos acontecerem, quando reminiscências, quando memórias não espontaneamente desaparecem, quando as pessoas não simplesmente abrem mão dela, ou por qualquer outro motivo essas memórias são retidas, existe uma instituição, uma força de imposição chamada a Polícia da Memória, que é responsável por garantir, por impor que essas memórias desapareçam de uma vez por todas, às vezes de maneira bastante forçosa. Eu acho que tem duas dimensões que elas podem ser observadas nesse trabalho da Ogawa, nessa relação de memória e esquecimento. Acho que a primeira e a mais óbvia é uma alegoria política. Ah, inclusive, assim, depois que eu li o livro, fiquei interessadíssimo em ver outras reflexões e eu fui atrás, mas a imensa maioria cai numa vala meio comum de fazer analogias com regimes fascistas. Muitas pessoas chamam a narrativa de uma narrativa orwelliana, o que, assim, não é completamente equivocado, mas eu acho que é muito superficial. Porque aqui a gente está trabalhando uma noção de fascismo que, sim, ela é bastante relacionável, especialmente em 2023, quando a gente está falando muito sobre a palavra apagamento. Né? Virou uma expressão quase cotidiana em debates sociológicos e culturais, essa questão do apagamento, porque é um recurso semântico que populações minoritárias ou setores minoritários da sociedade usam para declarar que os setores majoritários, a cultura mainstream, de alguma forma estão forçosamente esquecendo e forçando a esquecer aspectos dessas culturas, dessas diferentes propostas sociológicas. Então, nesse sentido, eu acho que essa análise ela é sim muito válida, porque esse processo de desaparecimento, existindo essa instituição, a Polícia da Memória, tem essa leitura política. Assim, para o amigo espectador entender como é que isso é descrito no livro. Isso às vezes acontece de forma muito sutil. De repente, por exemplo, um elemento do cenário, como por exemplo flores, pássaros, simplesmente desaparecem. E porque esses objetos desaparecem da realidade, eles passam a desaparecer da memória. Só que a via contrária também acontece. Quando eles desaparecem da memória, eles desaparecem da realidade. Então, existe aqui sim uma leitura político-sociológica que é óbvia. Quando você impõe, por conta de uma cultura imperialista, o apagamento de uma certa memória cultural de um povo ou de um setor da sociedade, necessariamente gerações posteriores vão acabar esquecendo, tanto por não ter acesso quanto por não considerar aquela memória relevante. Então, existe aqui sim uma dimensão de violência epistemológica
da parte de uma instituição política, que é, no caso, a Polícia da Memória, mas que, na verdade, reflete um fenômeno que também é social, porque muitas vezes esse apagamento ele não ocorre deliberadamente, ele ocorre por uma questão de passagem de bastão. É o que muita gente fala, por exemplo, e eu não sei se o Daniel vai concordar, mas é o que eu vejo muito isso, por exemplo, quando a gente fala da questão do racismo estrutural. A gente nega certos aspectos dessas culturas minoritárias, mas não é porque nós objetivamente praticamos essa violência, mas é porque ela é tão pouco inserida no nosso contexto cotidiano que muito daquilo parece alienígena, parece não ter lugar, como intuitivamente muitos de nós hierarquizam culturas, hierarquizam a própria sociedade, porque inúmeros motivos a gente pode debater isso, mas a gente acaba suplantando essas culturas e por isso elas acabam sendo esquecidas e porque elas acabam sendo esquecidas, elas se tornam mais fáceis de serem suplantadas. É esse ciclo que se forma. Então assim, cara, eu vou lançar essa primeira bola para você. Essa é a primeira leitura que dá para fazer, que eu acho que dá para fazer e é mais óbvia, que é mais notável na superfície, que é essa questão do esquecimento político e social, né? Primeiro de tudo, né, eu tenho que falar que eu nunca tinha ouvido falar desse livro. O Rafael que apareceu com ele falou, pô, leia pra gente fazer um conteúdo, tá? E na hora que esse livro caiu na minha mão, eu vi aqui, Polícia da Memória. Primeira coisa que eu pensei era um negócio tipo Alfred Bester, né, o Homem Demolido, ou sei lá, os Psycorps de Babylon 5, alguma coisa nesse Pode crer, sentido. pode crer. Mas assim, você falou, cantou essa bola aí, é uma ficção científica e tal, mas na verdade esse livro está muito mais aparentado de um realismo mágico latino-americano, né? A- a- até pelo Sim. fato, até pelo fato de estar numa ilha, né, que existe dentro de uma realidade alternativa em que ninguém tem nome, né? E quando tem, o único personagem, assim, nominalmente citado, ele é uma letra só. E aliás, a gente precisa tomar muito cuidado para falar desse livro aqui sem dar os spoilers, né? Embora não hajam tantas reviravoltas dramáticas aqui, mas a gente corre o risco de enviesar demais a interpretação desse livro, que é especial de diversas formas. É um livro curto, né? E até por essa característica que eu falei, que ele não tem grandes reviravoltas nem nada, ele é um livro que talvez você demore mais do que você imaginava para ler, o que não significa que ele é ruim ou que ele é modorrento. Né, eu acredito que várias passagens desse livro, elas demandam, sei lá, uma reflexão maior, né, um tempo de assimilação maior para você digerir aquilo que você está lendo e começar a criar a sua interpretação, porque eu acho que, assim, são inúmeras as possibilidades de interpretação aqui. E falando nessa questão da memória, acho que o livro, né, dentro do seu caráter mais. Nossa, você falou Aureliano, cara. Eu jamais, nunca isso teria passado pela minha cabeça, porque eu tirei toda essa questão política enquanto eu lia o livro, né? Eu comecei a me envolver com ele. E eu sei por quê, a gente vai falar disso já. Eu me envolvi com ele, mas muito mais do que você imagina, na verdade. Mas existe um elemento muito mais kafkiano dentro desse absurdo, porque é um absurdo de fato. Você não tem explicações para as coisas que acontecem. Elas simplesmente acontecem, né? Como, por exemplo, coisas vão sumir de uma forma assim, praticamente mágica? Vão, mas outras serão impostas ali por um decreto em que as pessoas serão obrigadas, sei lá, chapéus serão esquecidos. As pessoas terão que ir lá e jogar fora os seus chapéus, né? Serão fiscalizadas, né? Para ver se não estão guardando chapéus, né? E magicamente esse comportamento, né? A atender a essa demanda dessa polícia da memória vai fazer com que as pessoas automaticamente esqueçam daquilo, né? O que eu acho aqui também é que, primeiro, você falou ficção científica, eu tentei tirar um pouco do lado da ficção científica, mas agora farei uma comparação com uma ficção científica, que no caso do cinema, que é um filme que eu até revi há pouco tempo, achei que tem alguma coisa a ver, que é o Dark City, né, o Cidade das Sombras, porque lida justamente com essa questão da memória. O quanto é a sua memória que faz você ser o que você é
nesse momento. O filme ele trata disso de uma forma que poderia até desenvolver melhor, mas está ali no texto, né? Isso aí acredito que não se discuta. Aqui em Polícia da Memória, eu acho que é um pouco essencial a gente falar disso, porque o livro está a todo momento mostrando coisas que são, assim, bastante frugais e até determinado momento, para o leitor, elas parecem inúteis, de alguma forma. Ah, se a pessoa esquecer isso, o que que vai impactar na vida dela, né? O problema é que isso é um efeito cascata, né? Até o momento que a própria protagonista ela vai questionar, tá? Mas e na hora que, por exemplo, ela sendo romancista, e na hora que os livros sumirem, né? Palavras vão sumir. Um livro é um objeto físico, mas uma palavra não é. E aí, essas duas coisas, elas correm o risco de sumirem em algum momento. Como, e aqui não é um spoiler, como, obviamente, né, sendo essa a configuração do contexto e da protagonista, é claro que isso vai sumir. Em algum momento ela vai ter que lidar com isso. E como ela vai lidar? Aí você começa a pensar como você lidaria perdendo alguma memória de alguma coisa que é cara a você, né? É aí que eu acho que o livro ele tem uma ressonância emocional que vai pegar cada pessoa mais ou menos da mesma forma, mas essa pessoa ela vai pensar da forma mais individual possível, né? Porque um objeto que para mim tem um valor, né? Um objeto ou algum evento, não sei, que tem um valor grande para mim, não vai ter para outra pessoa, serão outras coisas. Mas tudo isso está fadado ao esquecimento, né? E como não pensar também no drama de algumas pessoas, sei lá, um intelectual que comece a sofrer de Alzheimer, né? Isso, cara, pode ser um negócio assim, absurdamente pavoroso. Somente para mim, pelo menos, o pensamento já é. Né? E o livro, eu acho que ele caminha justamente nessas questões, e assim, o que vai sobrando para essas pessoas é aquilo que elas vão agarrando cada vez mais, né? Porque é só aquilo que sobrou. Então, é um negócio muito lógico de um lado, mas é muito emocional do outro, né? O livro ele consegue juntar essas duas vertentes, e nós temos um personagem também que faz meio que conversa mais conosco que estamos fora dessa situação absurda, né? Que é o cara que guarda tudo, né? E justamente por ele guardar tudo, ele tem que ter um esconderijo ali especial para que a polícia da memória não chegue lá, né? Não sei, né? Quantas pessoas, só de eu ter falado isso, já não podem ter se identificado com algum traço, né, que guardam dentro de si, alguma memória que é muito especial, que elas, sabe, querem guardar aquilo de alguma forma, e mesmo que essa memória também não seja tão exata, né? Porque quanto mais tempo passa, né, mais difícil fica a gente lembrar com exatidão de alguma coisa. Mas não importa, né? O que importa é a memória, é reter aquele negócio especial para cada um de nós. Né? Então, eu achei que o livro eu achei fantástico justamente por isso, porque ele conseguiu mexer tanto com a mente quanto com o coração. Lendo Polícia da Memória, eu retomei alguns pensadores como Bergson e como Russell, porque eles falam da questão de você entender a memória como também uma ferramenta epistemológica, né? No sentido de que você consegue discernir memórias de formas diferentes, porque é muito perigoso. Na verdade, quando a gente fala de memória, a gente tenta definir como uma coisa só, como se fosse um objeto direto para o qual a gente pudesse se referenciar, porque isso diminui muito o potencial que ela representa para definir a nós como indivíduos, como seres humanos. E, no geral, a filosofia, principalmente do século XX, ela propõe duas distinções de memórias, que são as memórias declarativas e as memórias procedurais. A memória declarativa é uma memória de informações e de eventos, é quase tudo isso que a gente estava falando até agora. E a memória procedural é uma memória de assim é, habilidades e como performar ações. E, cara, tem muitos momentos no livro que tratam exatamente disso, de certas informações que são qualitativas, que você vai perdendo no meio do caminho, mas as pessoas não param de fazer as coisas por causa disso. Elas continuam fazendo com aquilo que elas têm. Inclusive, tem um trecho do livro, uma citação que me marcou, que é o momento em que a protagonista ela fala assim pro R, né? Fala, mas você percebe que
a gente não parou de criar, era alguma coisa assim. Mas você percebe que as coisas estão desaparecendo mais rápido do que nós as estamos criando. E isso me marcou um pouco, cara, porque assim, embora o livro ele seja originalmente de 94, em 2023, eu acho que isso é uma colocação, assim, assustadoramente apropriada, porque hoje, mais do que nunca, a gente vive num ritmo de produção de informação e não de conhecimento, que faz com que essa informação se torne rapidamente irrelevante e seja esquecida. Então a gente cria muito pouco porque a gente consegue agregar tão pouquíssima informação que ela não é capaz de se tornar conhecimento, ela não é capaz de se sedimentar na nossa memória para que a gente possa criar algo de fato. E tem uma coisa que é interessante sobre essa memória declarativa, que eu mencionei, por exemplo, é que mesmo ela também se divide em dois termos, que é a memória semântica e a memória episódica, que essa segunda é justamente aquela que se refere à nossa memória experiencial, aquilo que a gente vivencia. E a relação, quando a gente fala de memória, é muito importante a gente falar do aspecto dual dela, que é o esquecimento. Porque o esquecimento, ele também tem uma função na nossa existência. E é assim, nós temos medo de esquecer porque a gente tem medo de perder a nossa identidade. Mas a gente esquece, Deus, né? A gente esquece que o esquecimento, até de um ponto de vista neurológico, psicológico, ele é uma ferramenta extremamente importante para o nosso cérebro e, por consequência, para a nossa existência, que, né, fundindo um pouco neurologia com psicologia da mente, que é uma ponte mais do que possível, são essenciais para uma existência mais saudável. Porque, apesar de a gente produzir informação demais e ela não conseguir se transformar em conhecimento, essa informação nós esquecemos, mas ela perdura. Que é mais ou menos como no livro, por exemplo, fica uma espécie de experiência residual, do tipo, algo foi esquecido, mas isso não é tipo, um espaço vazio com o qual a realidade se acomoda em cima. Aquele espaço permanece ali. Tem até um momento em que o próprio R fala algo do tipo: não, mas você percebe que conforme as coisas vão desaparecendo, parece que nós vamos nos tornando mais finos, mais escassos. Parece que a nossa essência vai se escasseando, alguma coisa assim. E isso significa o quê? Que conforme nós perdemos a nossa memória, a nossa capacidade de esquecer também se perde, porque aquilo não tem um sentido. É só um espaço vazio, é algo, é um buraco que fica na nossa narrativa pessoal, na nossa existência. Um exemplo extremamente pessoal, até se você puder ser indulgente comigo, cara, assim, algo que eu acho extremamente estranho é, por exemplo, hoje nós vivemos uma realidade de rede social que é uma das coisas que eu acho mais bizarras, mas eu acho que é um exemplo que cabe muito bem agora, que é o seguinte: quando uma pessoa falece, a, os mantenedores da conta dele podem, podem fazer algo do tipo uma versão memorial da página dele no Facebook, por exemplo. Uhum, sim. E o que isso significa, cara? Significa que você está fadado a uma âncora daquela memória na realidade. E você necessariamente vai esquecer coisas sobre aquela pessoa, mas a reminiscência desse objeto que permanece objetivamente real, porque mesmo sendo digital é real, faz com que exista uma dilatação, assim, que é no mínimo pouco saudável e no máximo bastante bizarra entre essa relação da memória e do esquecimento, porque o ato de esquecer, e eu acho que nisso a instituição da polícia da memória, ela é muito bem escrita pela Ogawa, porque assim, é uma instituição que te força a esquecer. E ela torna o esquecimento algo negativo, algo ruim. Mas esquecer não é necessariamente ruim. Esquecer pode ser um processo saudável de realocação da sua mente, de reacomodação da sua mente à realidade que você vive agora, como, por exemplo, quando você perde uma pessoa. E eu digo isso porque, enfim, é uma vivência pessoal que ainda ocorre, né, decisões das pessoas, enfim, que eu tenho que lidar, mas eu tive uma namorada que faleceu um par de anos atrás por conta de câncer.
E, cara, a perda dela foi muito sentida, porque nós ainda éramos amigos, mas a página de Facebook dela tá lá. E como nós éramos namorados, tem diversas daquelas lembranças do Facebook, sabe, que pipocam pra Uhum. você, Sim. lembrando coisas e fica aquele negócio, fala, cara, puta que me pariu. Não, eu quero ficar, tipo, eu não quero fazer o processo de associação que essa memória digital vai me provocar. Eu quero ficar com a intuição, eu quero ficar com a impressão, eu quero ficar com a imagem que eu tinha dessa pessoa na minha cabeça, que é uma imagem muito positiva, muito benéfica. Eu não quero essa relação pô, que é abstrata e irreal, e por isso ela parece, sabe, cara, que perdoe o excesso de sei lá, semântica aqui, mas é uma coisa que é quase antinatural. Então, assim, essa dimensão do Polícia da Memória, eu acho que é interessantíssimo, porque a Ogal ela trabalha tudo de forma muito sutil, inclusive essa relação que não é só da memória, mas também do esquecimento. O esquecimento, quando forçado, ele pode ser uma coisa muito ruim. A memória, quando forçada, também pode ser uma coisa muito ruim. É preciso entender que isso é parte do ciclo da nossa existência. Você até falou do Dark City, cara, assim, me lembrou muito enquanto eu lia o ensaio sobre a cegueira, Saramago, Uhum. por conta daquela questão da perda da visão que leva à perda da identidade e à bestialização. E aqui a gente tem muito a questão da perda da memória, que leva também a uma completa dissociação da realidade, mas que assim é complexo porque da mesma forma como no ensaio sobre a cegueira as pessoas se reacomodam a uma realidade em um certo ponto a visão se torna um problema. Nesse caso também a memória ela se torna um problema, mas não só porque as pessoas são perseguidas pela polícia da memória, mas porque ela faz com que o processo de esquecimento perca o seu significado, né? As pessoas se atêm à coisa da memória como se ela fosse um objeto demasiadamente precioso e inescapável, e não é isso. Então, assim, cara, eu acho Polícia da Memória um exemplo fantástico de como você pode sim, e eu acho que essa é, na verdade, assim, para além daquela leitura político-sociológica que eu mencionei, eu acho que essa leitura pessoal e afetiva, ela pode ser muito mais rica se você se permitir se envolver com aquilo. Bom, eu sabia que esse papo em algum momento ia tocar em rede social, né? Não tem jeito. É impressionante, né? Um livro de 94, né? A Yoko Ogawa jamais podia, sei lá, prever o mundo de 2023. No entanto, ela está aqui, né? Super relevante, super, né, não falando diretamente, né? Muitas abstrações, mas é exatamente aquilo que algumas pessoas precisam ouvir, porque cara, não tem como negar, isso não é uma avaliação minha, a gente, sabe, muito mais capacitada que a gente, especializada nisso, já falou. As pessoas hoje estão mais esquecidas, né? Não tem como negar isso, e em parte, obviamente, por causa dessa cultura de rede social, né? A memória de curto prazo é a que está, de fato, sofrendo mais por causa dessa questão imediatista, você ficar muito tempo preso num aplicativo X, Y ou Z, sei lá. É claro que memórias de longo prazo eles têm um outro processo para se solidificar na nossa mente, mas enfim, o ponto é, estamos mais esquecidos. E assim, isso aqui serve de ponte também para um negócio também que eu acho legal trazer, cara, que é a questão do Heidegger, né? Que é a relação do ser com o tempo. Ou o ser sendo o próprio tempo. Porque, afinal de contas, né, não sei quantas pessoas que estão assistindo isso já pensaram nisso, mas, assim, o conceito de tempo existe ou ele é uma criação nossa mesmo? Entendeu? Independente disso, o que nos dá essa noção é a organização das nossas memórias, né? E quando você, sabe, vê uma história que lida com a questão dessa fragmentação daquilo que nos dá um sentido de tempo, e se Heidegger está certo, o ser é o tempo, isso está intrinsecamente ligado com aquilo que nós somos, tanto quanto memória coletiva quanto individual. Cara, é assim, o livro ele chega a ser, de um ponto de vista sutil, trágico,
né? Porque é uma espécie de entropia da individualidade dos personagens que a gente vê aqui, sim, mas de todos os habitantes dessa ilha, né? E dentro desse contexto de rede social, em que tudo é mais imediatista e a gente esquece mais as coisas, né? Atire a primeira pedra quem não abriu uma aba para fazer uma pesquisa no Google e no momento que ia digitar, esqueceu o que ia procurar, né? Todo mundo já passou por isso, né? Não tem jeito, né? Ninguém está imune vivendo nesse meio. Então, eu acho que o livro ele tem esse valor, né? Tanto de coisas que a gente já falou aqui num livro aparentemente curto, né? E essa questão do tempo também, ela me é muito cara porque, sabe, esse é um outro caso, né? Que a gente, todo mundo tem algo assim, né? A tal da vertigem do tempo, né? Que nós gostaríamos de reviver. Cara, isso chega a gerar dissonância cognitiva numa boa galera que, sabe, que tá por aí postando na internet, né? A vertigem do tempo nada mais é do que você, sabe, procurar pensar em um evento X da sua vida em que você gostaria de reviver e tal, e às vezes você corre, né, tenta fazer com que isso, né, aconteça de fato, né? Não é o cerne do livro, o livro nem lida com isso, né? Mas eu só quis dizer que nessa questão do ser enquanto tempo, né, organização de memória, eu acho que é legal pensar nesse contexto, né? Como um pequeno tijolinho, né, a coisa mais idiota possível, ela pode fazer ruir toda essa estrutura aqui que a gente sabe tem como identidade, né? Que vai mudando, cara, mas assim, as peças são as mesmas de um jeito ou de outro. Então é brilhante, cara. Essa questão da temporalidade do Heidegger, essa bola que você levantou, é bem interessante, porque assim, nós somos seres indissociáveis da nossa existência no tempo. Não é possível você pensar o ser humano fora do tempo. E a temporalidade tem um papel essencial no Polícia da Memória, porque quanto mais elementos você perde, menos referência você tem do que é a realidade. E, óbvio, e evidentemente isso vai prejudicando a sua crença no que é verdade, no que é realidade. Enfim, uma bola que o livro levanta. Então é isso, pessoal. Este foi o Formiga na Tela sobre o maravilhoso livro da Yoko Ogawa, A Polícia da Memória. Se você gostou daquilo que a gente falou, o link para compra está aí na descrição. Compra pelo nosso link, ajuda a gente com essa pequena comissão que a Amazon repassa aí pra gente. Fora isso, os mesmos recadinhos de sempre. Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Dá um like aí no vídeo, por favor. Não esquece, se inscreve no canal. Também não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. E é isso. A gente volta na semana que vem. Falou. É isso, não se esqueça. Beleza. Esqueci do apoia-se, mas vai ficar assim. Até mais.